Fala nação, só de boa, beleza? Tamo aqui juntinho de novo, eu e você e eu. Se você não me conhece, eu sou o Léo, e se você me conhece, eu também sou o Léo. Incrível, né? Eu sou o Léo para todas as pessoas. Fantástico. Gente, seguinte, vamos fazer um videozinho falando sobre para desmistificar o App Inventor, que é uma ferramenta famosa, várias pessoas usam para fazer apps, tem bastante, enfim, vídeos, tutoriais e por aí vai. Então esse vídeo é para você decidir se você que quer, enfim, melhorar em programação, quer aprender a fazer aplicativos, está fazendo aplicativos, se você deve ou não usar o App Inventor. E para isso, você vai decidir, não sou eu que vou decidir, você vai decidir, porque esse vídeo é sobre 5 prós para usar o App Inventor e 5 contras para não usar o App Inventor, beleza? Então, para ficar legal, a gente também vai fazer um vai e vem aí, né? Tipo, primeiro um pró, depois um contra, um contra, para a gente não, né, ficar pesando para um lado e outro. Aí você pode ver para o que você quer fazer da vida, o que você quer fazer para os seus projetos, se faz sentido, quais prós e quais contras faz mais sentido você pensar e você pesar na sua decisão, beleza? Vamos então parar de falar e vamos começar já mostrando o App Inventor, bora lá! Então vamos começar aí com o nosso primeiro pró, que é a facilidade de aprendizado. Gente, o App Inventor é easy, muito easy de usar, saca só. Ele tem toda a interface gráfica aqui bem legal, que você pode, já tem o seu celular aqui, você pode simplesmente pegando aqui na interface do usuário na parte esquerda e arrastando componentes para cá. Cada componente que você arrasta já fica na mesma interface, atualiza na hora tal, e você consegue controlar aqui todas as coisas mais básicas de cada componente. Então assim, ele é bem simples de usar e ele é bem simples de aprender, porque as coisas também são bem evidentes o que elas fazem. Você quer fazer uma notificação no celular, você usa um notificador. Ó, incrível, né? Então eu acho que uma coisa bem bacana é a facilidade de aprendizado. O que acontece? Quando a gente quer usar ferramentas para construir apps, muitas vezes elas têm muitos recursos, elas têm recursos com nomes estranhos, nomes em inglês, nomes, enfim, que você tem que olhar bibliotecas para saber usar. Aqui não, ó. Você pega na organização aqui, faz algum tipo de organização, quer colocar um som, quer colocar um vídeo, já está aqui na mídia. Então a organização dele da ferramenta também te ajuda a conseguir fazer e dá ideia também do que você pode fazer, que apps você pode fazer. Por exemplo, quero usar algum sensor do meu celular. Tá aqui, ó, todos os sensores que você pode usar dentro da ferramenta. Então ela ajuda muito, seja pela interface, seja pela organização, que a gente consiga aprender as coisas que tem dentro do celular, como configurar elas aqui pela interface e tudo mais. Então eu acho que esse é um grande pró aí do App Inventor. Você consegue fazer sua curva de aprendizado. Um dia você não sabe mexer no App Inventor, na outra semana você já está construindo vários apps do App Inventor. Vamos para o nosso contra número 1, que é somente Android. Então você pode fazer seu app todo bonito, maravilhoso, delicioso aqui, ficar perfeito. E aí quando você vai exportar, né, surpresa, só pode ser exportado para Android no formato APK o seu app, tá? Então tem uma limitação, você não vai conseguir usar em celulares e colocar para celulares que funcionam com o sistema iOS ou qualquer outro. Tem uns falidos aí, Windows blá blá blá, BlackBerry do não sei do que aí. Então ele só funciona para Android, beleza? Então tome cuidado com isso. Bora voltar para os nossos prós número 2, que é a programação em blocos. Saca só que delicinha, gente, que fácil, ó. Você vem aqui em blocos, né, aqui no menu da direita de cima, você pode aqui, ó, puxar os bloquinhos, tal, bem tranquilo, ó. E parece Lego, olha só que bonitinho que são os blocos. Você vai encaixando uns nos outros, ó. E aí você vai podendo fazer todos os tipos de coisas. E são coisas que não são simples aqui, ó. De você fazer em programação de código. Tem listas, dicionários, variáveis, funções, procedimentos, coisas que são um pouco mais avançadas, que mostra que você consegue fazer apps mais complexos mesmo usando blocos. E aí você também tem para cada componente que você coloca lá, né? Os componentes são essas partes da esquerda. Cada componente que você coloca, você abre uma série de opções de jeitos que você pode usar ele para dentro da sua programação também. Então ajuda muito, junto com o outro pró, né, a facilidade de aprendizado, a rápida prototipagem de apps. Então isso é muito da hora. Vamos para o contra número 2, que é programação em blocos. Aí você vai falar, Léo, tá errado sua numeração aí, você acabou de falar que programação de blocos é um pró. Pois é, mas programação de blocos também é um contra, é um pró e um contra. Então aí você vai falar, Léo, e agora? Eu não sei o que fazer. Então saca só, deixa eu te explicar algumas das diferenças.
Quando a gente faz programações em código, a gente tem muito mais liberdade, facilidade, coisas que a gente pode mudar no modelo da programação. A gente pode criar mais coisas, juntar mais extensões, bibliotecas, usar frameworks de programação, que são coisas que fogem um pouco o escopo aqui, mas o bloco ele cria, ele dá facilidade para a gente por um lado, mas por outro ele cria uma coisa que a gente não consegue fugir, que é limitação. Então é a mesma coisa aqui dos componentes. Caso você queira usar um componente que não está aqui, é praticamente impossível, beleza? Então, pela essa parte de já ter componentes prontos, seja na interface, mas principalmente aqui na programação de blocos, você cria uma limitação grande para a quantidade de apps que você consegue desenvolver e o nível de profissionalidade, sei lá, uma palavra parecida com essa, de apps que você consegue fazer. Voltando para o caminho das virtudes, dos prós, da felicidade, dos seus argumentos que você vai pensar, eu quero muito isso, a gente tem o número 3, que é a ferramenta em nuvem. Então, saca só, o App Inventor, gente, ele é todo feito em nuvem. O que isso significa? Que você pode acessar ele de praticamente qualquer lugar que tenha acesso à internet, qualquer navegador. Eu estou usando o Google Chrome, você pode usar os outros aí, os navegadores vizinhos. E como o pessoal tá zoando no Instagram agora, falando do TikTok, né, muito app vizinho aí. E aí tá aqui, ó, basicamente eu já fiz bastante apps aqui no App Inventor, né, já dá para falar com propriedade aí de muita coisa que ele tem, já usei ele há muitos anos, né. Então, basicamente, todos os seus apps eles ficam guardados aqui na nuvem, você consegue acessar qualquer ele só dando um clique, consegue compartilhar eles, consegue, enfim, ter bastante flexibilidade para qualquer ferramenta em nuvem. E a maioria das coisas que criam apps, elas não são em nuvem. Você precisa ter cuidado, cuidar com seu código para ele ficar na versão atualizada, enfim, usar ferramentas de controle de versão e tudo mais, que são coisas um pouquinho complicadas para quem está começando. Voltando para o caminho da tristeza agora, os contras. Temos o contra número 3, que é a limitação no design. Então, essa limitação não é limitação no design da ferramenta, mas é limitação no design dos apps que você pode fazer. Basicamente, aqui você não consegue fazer um monte de coisas bem complexas, interfaces lindas, maravilhosas, como você consegue fazer numa ferramenta normal de app, numa ferramenta que ela é otimizada para você mexer no design, fazer interfaces de usuário. Então, basicamente aqui, por exemplo, se você coloca um botão, você tem várias limitações das formas, das cores, das coisas que você coloca nele. Então, você consegue acertar aqui a imagem de fundo, o tamanho, a altura, beleza? Só que você não consegue tanto ter a flexibilidade de botões e formas e tudo como uma ferramenta de, por exemplo, web, uma ferramenta de fazer, enfim, sites, fazer interfaces de usuário, fazer apps, elas geralmente têm. E aí você consegue fazer coisas muito mais bonitas e etc, né? A mesma coisa aqui em organização. Para você organizar os itens um em cima do outro, um embaixo do outro, você pode usar essas ferramentas aqui, esses componentes como organização horizontal e tal, mas você também não consegue fazer muita coisa nela e seu app fica tudo confuso, um monte de organização, uma em cima da outra, uma embaixo da outra, uma dentro da outra, igual eu tô colocando agora. Você vai colocando uma coisa dentro da outra e começa a ficar feio, estranho, a interface não reflete exatamente perfeito o que você vai ver no seu celular. Então é bem delicado a gente conseguir fazer apps lindões aí usando o App Inventor. Partimos agora para o nosso Pro número 4, que é a quantidade de recursos. Tem muitos recursos, então, por um lado, a gente tem essa limitação de os recursos estão pré-prontos aqui e tudo mais, a gente não consegue colocar muitas coisas de fora, mas se você for ver, você consegue fazer inúmeros, dezenas, centenas, milhares, milhões de apps usando uma combinação desses elementos. Então, você tem vários elementos de interface de usuário, inúmeros sensores que seu celular pode ter para você fazer, enfim, qualquer tipo de app, mapas, desenho, animação, coisas de social, compartilhamento. Então, assim, ó, se você olhar tudo isso aqui, tem bastante coisa. Ó, banco de dados, que é uma coisa bem legal para você fazer aplicações um pouco mais complexas. Conectividade, você pode até, enfim, colocar apps para controlar robozinhos aqui. Por exemplo, tem o Lego Mindstorms, que é um tipo de robô bem caro, na real. Mas, enfim, tá aí. Tem outro tipo de banco de dados, enfim. Tem bastante recurso mesmo para a gente conseguir juntar tudo. Você, por exemplo, quero fazer um app que faz isso. Se ele não for muito complexo, não for uma maluquice, por exemplo, eu quero fazer um novo Facebook um app do Facebook. Se for uma coisa mais simples, um app que você consegue, por exemplo, imaginar o desenvolvimento em alguns dias, sem muitas grandes funcionalidades, provavelmente
o App Inventor é uma ferramenta ótima para isso e a gente fala que ele é muito boa para prototipagem de outros aplicativos mais complexos. Penúltimo contra, que são bugs e equipe de desenvolvimento. Como é que funciona tudo isso? Então, gente, o App Inventor ele não é uma ferramenta comercial, ele é uma ferramenta mais para aprendizado. Claro que você pode usar seus apps comercialmente, só que ele é uma ferramenta mais para aprendizado. Então, o que isso significa? Que não tem uma equipe, uma empresa de desenvolvimento, uma galera gigante ouvindo o cliente, querendo desenvolver, querendo melhorar a plataforma, louco para fazer a próxima versão, corrigir bug e tudo mais. Então, isso é um problema. Por exemplo, o App Inventor foi lançado em 2010. A gente está gravando aqui em 2021. O App Inventor não melhorou um absurdo desde que ele foi lançado. Ele melhorou muito, mas ele não melhorou um absurdo em questão de interface, em questão de... enfim, várias outras coisas. Então, ele também ainda tem alguns problemas pelo jeito que ele foi feito. Então, sempre as pessoas falam que tem alguns problemas aqui em mudanças de telas dentro do aplicativo. Às vezes dá uns bugs que do nada o aplicativo fecha, a gente não sabe por quê. E tem alguns outros problemas que a equipe de desenvolvimento não conseguiu fazer também. Um bom simulador para você testar em tempo real, beleza? Você consegue conectar e ver no seu celular, mas às vezes a conexão de internet falha e tal. Então ele não é uma ferramenta otimizada para algo muito profissional e desenvolvimento profissional de aplicativos. Partimos aí para o nosso último Pro, que é a ferramenta em português. Então, caso você não saiba, a grande maioria das ferramentas para fazer coisas com programação, elas são em inglês, né? E a grande maioria não tem tradução. Então, aqui no App Inventor, você pode, por exemplo, caso você goste de espanhol, francês, magyar, sei lá que é isso, italiano, chavas, que eu não sei que é isso, lituânio, sei lá como é que fala essas línguas aqui. Enfim, se você quer fazer com outra língua, mas principalmente se você quiser fazer com português, que eu acho que você quer porque você está vendo esse vídeo e eu acho que eu estou falando em português, eu não tenho certeza absoluta. Enfim, o App Inventor é uma ferramenta 100% traduzida para português. E também não é aquele português de Portugal meio zoado, que tem umas palavras que você não entende que outras ferramentas têm. É português brasileiro mesmo. Aqui dentro dos blocos também é bem legal a tradução. Então você consegue fazer sem muitos problemas para começar e sair voando. Ela é, como eu falei já em outros pros, muito otimizada para entendimento, facilidade de uso, aprendizado rápido e sair fazendo seus apps aí. E para finalizar o nosso vídeo aqui, o último contra, que são aplicações em geral não comerciais. Então, como eu acho que já deu para você perceber até agora, pela limitação de blocos, pela limitação de interface e tal, em geral o App Inventor ele não é feito para aplicações comerciais, aquelas que você vai colocar lá na loja e vai ficar muito rico. Até dá para você fazer isso, tem alguns exemplos de pessoas que já fizeram, mas em geral ele tem vários problemas que você tipo... cria uma limitação de desenvolvimento, você não consegue passar muito dali por limitações da plataforma, ou seja, isso não é uma coisa que uma empresa vai escolher para usar como desenvolvimento, ou que você deve escolher caso você queira evoluir, mexer com por muito tempo em uma plataforma e conseguir, enfim, evoluir, fazer inúmeras versões dos seus aplicativos, fazer um monte de aplicativos, lançar um monte de coisa, tentar... enfim, fazer todos os tipos de apps aí que você queira e se empenhar nisso por muitos anos. Então, claro, se você quiser fazer uma coisa que não é comercial, você fica à vontade. Mas essa é umas dicas caso você esteja procurando alguma coisa para se dedicar por muito tempo para construir aplicativos, beleza? Então é isso, gente. Espero que deixa eu ficar grandão aqui para você. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Compartilhe, fala aí se você tem mais alguma dúvida sobre o App Inventor, se você quer mais exemplos de apps de App Inventor, se você quer saber alguma coisa sobre o App Inventor, sobre outras ferramentas de fazer app, fala aí que nós faz uns vídeo da hora aí para vocês, bonitinho, legal. Então eu espero que você tenha curtido. Falou, gente, até a próxima. Até mais!